especial. Nós temos um convidado muito especial, que é o Marlon, que tem um vasto currículo, né, de experiência no espiritismo. Ele é psicólogo, enfim, dispensa qualquer comentário, porque o trabalho dele é extremamente importante para todos nós espíritas. Então, sem maiores delongas, né, Marlon, fique à vontade, que Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, em especial para falarmos um pouco sobre emoções, que eu acho que de todos os temas que eu estudei na doutrina espírita até hoje, foi a temática que eu mais me dediquei. Nós começamos a estudar emoções a partir de um trabalho do presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que chamava Educação dos Sentimentos. Ele era um físico e começou a escrever sobre esse tema. Jason de Camargo era o nome dele. Ele começou a escrever sobre esse tema para trazer um pouco do olhar a respeito das emoções e dos sentimentos, porque verificava no movimento espírita, não só lá no seu estado, mas em diferentes outras partes do país, um grande desenvolvimento do intelecto, muitas pessoas conhecendo a doutrina espírita, reproduzindo conteúdos, mas na hora de pensar as relações, a mesma selvageria de sempre. Egoísmo, vaidade, inveja, e aí os nossos bons propósitos, ou o nosso entendimento doutrinário, ele vai por água abaixo na hora que nós estamos falando da convivência e do dia a dia. E aí ele começou a estudar um pouco desses temas, mas à época não existia a maioria das obras de Joana de Ângeles, os textos com olhar psicológico como nós temos hoje. E daí nós fomos estudando um pouco sobre sentimentos e começamos a entender que os sentimentos, eles estão num plano ideativo. Isso é o que Vallon, um psicanalista, um psicólogo e pedagogo, desenvolve uma teoria da educação, e ele vai dizer assim: os sentimentos, eles estão num plano ideativo, é algo que eu alimento, que eu construo dentro de mim. Mas na base dos sentimentos existem as emoções. A emoção é de um plano mais imediato, não pensado e refletido. Então, quando alguém grita, eu me assusto. Isso nós chamamos de medo. Existe um sistema no cérebro que é ativado no campo das emoções, e nós temos uma reação que não é pensada. Este medo, quando eu o alimento e quando vou criando uma rede muito mais complexa, vai gerar os quadros de ansiedade. Mas na base da ansiedade nós temos apenas o medo. A raiva funciona da mesma maneira. A gente não pensa para ter raiva. Se alguém para na nossa frente quando a gente está com pressa, a gente simplesmente fica com raiva. Se as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, a gente fica com raiva. E se alguém disser, nossa, não precisa ficar com raiva, a gente fica com mais raiva ainda, porque além do problema que já tinha, tem um abobado dizendo que não tem que ficar com raiva. Porque é uma reação praticamente instintiva. Mas se eu começar a alimentar esta reação, e chego em casa e digo, você não imagina o que fulano me fez, porque fez isso, fez aquilo, e depois sempre que falarem no nome do fulano, eu ficar pensando que ele fez isso e fez aquilo, eu então começo a desenvolver sentimento por aquela pessoa, por aquela situação, até que nós vamos encontrar o quadro de ódio ou de ressentimento, que daí é do campo dos sentimentos, do campo ideativo. Então Vallon é um dos autores da psicologia que fundamenta a ideia de que na base de todos os nossos problemas humanos, na base da violência, da guerra ou das grandes ações humanitárias, o que nós temos na nascente são as emoções. As emoções que não aprendemos a lidar desde criança, porque o máximo que os nossos pais souberam fazer foi tentar reprimir as emoções. Então, se uma criança está brava, a gente diz, acalma, credo, não precisa de tudo isso.
Se a criança está triste, a gente diz, se alegra, meu Deus, vai ficar triste o dia inteiro aí amuado no canto. E se está muito feliz, a gente também não quer que fique muito feliz, porque começa a irritar a gente que está do lado. E então o máximo que a gente soube fazer é tentar silenciar as emoções das pessoas. Mas não conseguimos entender que ter uma vida emocional plena e bem organizada é a base para o desenvolvimento de um ser humano mais consciente e realizado na vida. Então, a psicologia começa a trazer uma lógica de estudarmos as emoções para saber como melhor administrá-las na nossa vida ou melhor direcioná-las. Porque estas mesmas emoções, como eu disse, que servem para as grandes tragédias, elas também estão na base das grandes realizações. E se fosse possível nós eliminarmos as emoções, talvez nós não teríamos a guerra, mas também não teríamos nenhuma outra ação benéfica ou positiva na nossa sociedade. E o mais interessante de tudo isso é que muito antes da psicologia existir como ciência, em 1857, Allan Kardec já falava a respeito das emoções, destas energias que nos tomam e que nos fazem agir no mundo, gerando tragédias ou grandes realizações. Allan Kardec chama este mundo desconhecido, que foge à nossa racionalidade, de paixões. E primeiro, ele pergunta se as paixões, elas são um problema em si, se existe um mal em si das paixões, porque nós já trazemos isso, de que se emocionar é algo errado, de que é um problema. Se uma pessoa está chorando, a gente diz, não fica triste, não chora, se alegra, porque parece que temos como uma imagem coletiva que a gente precisa se afastar das paixões porque elas são um problema. E Allan Kardec pergunta se as paixões são um problema. E o que vocês acham que os espíritos respondem a ele? São um problema ou não são um problema? O pessoal de ontem não pode responder, porque ontem estava falando de educação dos filhos e falávamos disso, então não tem direito de responder. Mas para quem não estava ontem, o que parece? São um problema ou não são um problema? É para vocês, no mínimo, fazer assim com a cabeça ou assim. São um problema ou não são um problema? Não. Não. Dizem os espíritos, não. Não há um princípio mau por trás das paixões, mas elas se tornam um problema quando vivemos o excesso destas paixões. E na pergunta seguinte, Allan Kardec vai entender que as paixões, elas são como um corcel, como um cavalo fogoso, que quando colocado a nosso serviço, nos permitem chegar a distâncias que não conseguiríamos pelas nossas próprias pernas. Mas este mesmo corcel, que me permite ir tão longe, quando eu não saiba guiá-lo, vai gerar uma tragédia. Sabe a diferença de um cavalo puro sangue e de um cavalo marchador ou de um cavalo de sangue frio? Sabe ou não? Senão eu explico para você. Não sabe? Não. Existem cavalos que a gente chama de sangue frio, um cavalo marchador, que você senta em cima dele e ele fica ali paradinho. E aí você pode deixar a criança deitada em cima dele que ele vai ficar paradinho, bem bonitinho assim, porque ele é de sangue frio. Para correr, você tem que cutucar o cavalo, alguns você tem que bater, e aí ele vai correndo. Mas ele corre enquanto você estiver batendo nele, porque a hora que parar, ele para também. Agora, os cavalos de sangue quente, que é a expressão que Allan Kardec usa, os corcéis, são cavalos que parece que nasceram para correr. E quando você senta em cima dele, ou melhor, já é difícil de sentar em cima dele, porque ele já começa a se virar, ele já está ali pronto para sair, e você senta em cima dele, se você apenas soltar a rédea, ele já sai correndo. E se você distraidamente soltar assim rápido, ele já sai correndo e você cai para trás. Porque parece que está na natureza dele este sair correndo, e ele, diferente de um cavalo de sangue frio, que quando você para de bater, ele para de andar. Um cavalo de sangue quente, se você não frear com força,
ele não para de andar. Então, quando Allan Kardec fala das paixões, comparado a um corcel na nossa vida, ele está falando de algo extremamente potente, que pode nos conduzir a grandes distâncias, mas que pode causar grandes estragos, se não soubermos como usar. E nenhum pai minimamente responsável colocaria uma criança para andar em cima de um corcel. Aqueles cavalos chinfrins que estão lá no parque, precisa de alguém puxando, não oferecem risco nenhum, mas de um corcel, jamais. Então precisamos dessa analogia para pensar as nossas emoções. A tristeza, o medo, a raiva, a alegria, são como corcéis que podem nos conduzir a lugares inimagináveis, que podem nos proporcionar experiências profundas, marcantes e transformadoras, mas podem também nos destruir. Porque a mesma tristeza que leva Van Gogh a um estado de introspecção e uma postura artística de traduzir em telas imagens e emoções como nunca vistas, é a mesma depressão que conduz as pessoas ao suicídio. Consegue entender essa lógica? A mesma raiva que leva Gandhi a proporcionar uma revolução e ficar conhecido no mundo inteiro, é a mesma energia que leva as pessoas a fazerem a guerra e destruírem nações. A mesma energia que é preciso para educar um filho, dizendo dos seus limites e das suas responsabilidades, é a energia que pode servir para estuprar uma pessoa, matá-la ou fazer mal. Depende apenas do estado de consciência, da direção e da intenção que mova o sujeito. Mas as emoções, elas são energias que, dizem os espíritos Allan Kardec, são criadas para levar o homem ao bem. Se ele mal utiliza, é de sua própria responsabilidade. Então começamos a entender que a evolução, ela não está ligada a não ter emoções. Porque aquela imagem de anjinho que um dia o ser humano se transformaria, tocando harpinha, sem sexo, um pintinho assim pequenininho, sem sexo, para dar uma ideia de que não há sexualidade, de que não há agressividade, de que não há força, de que não há vontade, é um resquício que nós ainda trazemos da Igreja Católica, que associou as emoções a problemas. Porque imagina, se o padre diz que você tem que se confessar todas as semanas, que você tem que pagar o dízimo, e você começa a dizer, mas por que tem que pagar o dízimo? E aí começa a desejar um pouco mais, então nós começamos a criar um discurso de que isso é desequilíbrio. Essa gente que questiona aí, é desequilibrada. Estão vendo lá os outros bonzinho, não questiona, quieto, que aceita. Essas são as almas que vão para o céu. Só que nós não soubemos fazer a leitura de que por trás desse discurso religioso existia todo o movimento de manutenção de poder. Porque eu crio o discurso do que é certo e do que é errado com uma intencionalidade. E não percebemos que a Igreja Católica criou um discurso de homens bons, de homens que vão para o céu, entre aspas, conforme o seu próprio desejo, a dizer que os bons são os que não questionam, são os que não pensam, são os que não falam, são os que não desejam. E nós ainda somos produtos desse discurso, porque é uma delícia um filho que não questiona, não é? Mas depois que o filho casa com uma mulher ou com um marido extremamente impositivo, que manda e as coisas agora são tudo do jeito do marido ou da mulher, a gente diz, meu filho, você tem que reagir. Você não pode deixar essa pessoa fazer o que quiser da tua vida, porque estava uma delícia enquanto era para fazer tudo o que eu queria, né?
E de repente a gente vai descobrindo que nem é bom esse negócio. Isso serve apenas para as pessoas que mandam, para as pessoas que dominam as instituições. Porque as pessoas que fizeram revolução no mundo, as pessoas que marcaram a história da humanidade, as pessoas que fizeram as grandes construções, não sei se vocês estudaram tanto da história, mas não são essas pessoas boazinhas. As pessoas que marcaram a história da humanidade foram pessoas extremamente fortes, extremamente determinadas, que sabiam o que queriam. A exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que embora seja um símbolo de amor e de humanidade, era uma mulher extremamente forte, a ponto de ter a audácia de questionar o Papa, por que não poderia ela ser uma cristã e seguir todos os fundamentos da Igreja fora da Igreja. E durante um largo período, ela documenta todas as suas ações para provar que poderia continuar vinculada à Igreja, embora morando na comunidade. Olha que mulher forte, determinada. E para sair do convento lhe perguntaram: Madre, aonde que a senhora vai dormir? E ela disse: eu não sei. E o que a senhora vai comer? Do que a senhora vai viver? Eu também não sei, mas Deus há de prover. Porque se essas pessoas estão nas ruas e não têm onde dormir e não ter o que comer, não é justo que eu esteja aqui, num lugar confortável, bem alimentado, porque são meus irmãos. E ela larga tudo e vai às ruas atender os pobres mais pobres. E poderíamos ficar aqui citando inúmeros exemplos das pessoas que marcaram a história da humanidade. E fica-nos claro que foram pessoas que souberam usar das suas emoções a serviço da vida, da justiça, da verdade. Mas o maior exemplo que nós temos é de Jesus. E é interessante, porque a noção que criamos de Jesus é de um cara sem graça, submisso, bonzinho, que falava do honrar pai e mãe. Então, na hora que você, como adolescente, quisesse discordar do pai e mãe, honrar o pai e a mãe. Mas esse Jesus que falou honrar pai e mãe, num outro texto, num outro momento, ele falou que precisava odiar pai e mãe. E por que a gente ficou só com a partezinha do honrar? Ele dizia que tinha que ser bom, mas em determinado momento, quando falaram que a mãe dele estava lá fora, chamando, ele disse: quem que é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esse Jesus parece que a gente não entendeu ainda. E Nietzsche, um filósofo alemão, dizia que o único verdadeiro cristão era aquele que tinha morrido na cruz. Como se todo o resto não entendeu Jesus ainda. Porque criamos uma ideia de Jesus Cristo ligada a uma noção de submissão que não tem nada a ver com a proposta dele. Jesus foi um verdadeiro anarquista. Conversava com mulheres, mas não só mulheres, prostitutas. Naquela época, há 2000 anos atrás, um homem se haver com prostitutas, eu não consigo pensar qual é a imagem que nós compararíamos com os dias de hoje. Questionava os doutores da lei, aqueles que diziam o que era certo e o que era errado, e como determinavam que uma sociedade deveria viver, e ele estava nem aí para o que as pessoas falavam, não porque era louco, mas porque não estava comprometido com essas questões sociais. Ele estava comprometido com a verdade. Jesus, para nós espíritas, é o que consideramos como um espírito puro. Na caminhada, no processo evolutivo, ele chegou lá no final. É claro que não é um final em termos de desenvolvimento, é um final em termos de formação, assim como a gente quando faz uma faculdade, né? Você é louco para fazer uma faculdade, terminar uma faculdade. Depois que termina a faculdade, acabou? Não.
Quando termina a faculdade, acabou a sua formação. Mas agora é que a coisa começa a ficar legal. Porque agora você vai pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu. Quando Allan Kardec descreve os mundos primitivos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes, ele está descrevendo a nossa formação. Porque quando nós nos transformamos em espíritos puros, que é o final desta caminhada, então agora nós vivemos em plena consonância com a lei de Deus. Agora, eu e o Pai somos um, dizia ele. E aí é que a história começa a ficar legal. Porque aí é que a gente vai começar a trabalhar de verdade. Então Jesus era um espírito puro. Na formação ele chega ao mais alto estágio da escala que nós pudemos compreender. E aí eu pergunto a vocês, Jesus tinha raiva? Ó o conflito. Agora, espírito puro, chegou no mais alto grau que podemos imaginar. Tinha raiva? Tinha. Uns arregalaram o olho quando alguém que falou tinha na frente. Tinha. E eu fiz questão de pesquisar em todos os evangelhos, porque vai que era só Marco que estava meio louco, que fosse mais inflamado, e daí quis dar umas lá de que Jesus deu umas enraivecidas, mas era o tom dele, a forma dele pensar, né? Mais agressivo. Não. Todos os evangelistas falam a mesma coisa. Que Jesus, em diferentes momentos, se irou. E aí agora, você tem que levar essa para casa. Que Jesus era um espírito puro e tinha raiva, e se irou, se exasperava. Tem um momento, quando eles estão no templo, aparece um homem com uma mão seca, eles dizem, uma mão atrofiada, sabe-se lá o que aconteceu. Pede para Jesus curar, e alguém questiona, mas pode curar no dia de sábado? E dizem, e Jesus, olhando em derredor, com ira, cura o homem. E tem um outro momento que é mais engraçado, quando Lázaro aparentemente tinha morrido. Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta. Ele chega, e aí Maria, danada, diz assim, vocês estão vendo meu vocabulário para o evangelho? Um erudito, assim, uma coisa nobre. Aí Maria chega assim, eu vejo até ela colocando a mão na cintura e dizendo, se o Senhor tivesse chego antes, meu irmão não tinha morrido. Abusada, né? Aí diz que Jesus, com ira, entra a casa e traz Lázaro à vida. Em vários momentos, nas diferentes descrições dos evangelistas, Jesus se irou. E aí você faz o quê? Vai chegar em casa. Você tinha falado para o filho lavar a louça. Ele não lavou a louça. Você tinha falado que ele não podia ficar no celular. E ele está lá enfiado naquele celular. Aí você vai lá e mete a boca nele e fala assim, até Jesus se irou, você vai ver uma coisa. E bate na criança. Eu já falei que não era para você fazer isso. Nossa, mãe, que isso? Se Jesus se irou, também tem o direito. É isso? Faz o que então? Controla. Mas controla. E aí a gente está controlando a raiva. E fazendo refluxo, gastrite, hérnia de hiato, úlcera, síndrome do intestino. Eu vou falando e as pessoas vão... Cada um vai se entregando, né? A síndrome do intestino irritável, aquela dor de cabeça que não passa, como que é que fica assim, pulsando? Só para saber se sabe. Enxaqueca. Porque controlou um corcel dentro de si e disse para o corcel que ele tinha que ficar parado. Mas a natureza dele é de ação. Faz o quê? Ele pode andar, mas sem atropelar. Pode andar sem atropelar. Dominado, né? Domado. Direcionado. Na prática quer dizer o quê? Que na teoria está bem bonito, né? Domado, direcionado. Meu filho,
Eu falei para você lavar a louça. Mamãe precisava que você lavasse a louça. Isso a gente aguenta uma semana, né? Porque depois de 5 dias a gente está querendo matar aquele garoto de 15 anos que não se submete. A gente até faz uma linha, né? Na frente, no centro espírita, meu bem, vem aqui, né? Na frente dos outros, vai que é uma delícia. E quando chega em casa, antes os pais só pelo olhar, né? Quando olhava a gente já estava rendido, né? Meu Deus do céu, o que vai acontecer? A minha mãe, ela tinha cretinice, ela tinha uma unha comprida, ela beliscava a gente, sabe aquele belisca aqui embaixo? Assim? Ela beliscava a gente, e ai se você grita numa hora daquela, né? Ou se você diz que ela está beliscando, aí você só segura aquilo ali e pensa, um dia eu vou sair de casa, eu não vou precisar mais me submeter a isso. A raiva, nós podemos olhar por um aspecto destrutivo, porque, como eu dizia, é o que faz uma pessoa matar outra. Como nós vemos muitas vezes nos noticiários no Brasil, uma briga de trânsito, um vai lá com um cacetete, com um extintor e mata o outro, porque alguém buzinou, porque alguém chamou atenção, por conta de uma traição. Nós vemos grandes tragédias. Então, para que serve essa raiva? A tristeza que tem levado as pessoas à depressão, que tem levado as pessoas ao suicídio. Para que serve essa tristeza? E qual o sentido disso como um corcel na minha vida? Nós começamos então, para facilitar um pouco a vida, a nossa vida, digo, né? Pensar que as emoções, elas são energias. E como energias, elas têm um papel na nossa vida. O medo é uma energia de autopreservação. Se o teto agora começa a rachar, nós teremos que reagir com medo. Uma pessoa louca vai dizer, não tenhamos medo. Se nós estamos reunidos aqui em nome de Deus, Ele não vai permitir que esse teto caia até às 8h10. Mas os que são saudáveis vão sair correndo. E não interessa o palestrante, não interessa marido, filho. É lá fora que as mães vão estar gritando, cadê meu filho? Cadê meu filho? Porque nessa hora a gente vai passando um por cima do outro, porque está com medo. O medo, então, é uma energia de autopreservação. Mas quando alguém diz, fulano, pode vir aqui à frente fazer oração para a gente gente também reage com medo. O coração acelera, descompassado, hoje não. O pessoal lá no centro colocava uma balinha na boca, tô com bala. Até o dia que eu disse, mas vem com bala mesmo fazer oração? Aí parou a palhaçada da bala. Mas não sirvo para fazer palestra, não sirvo para fazer oração, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, com medo. A gente nem pede no final para a pessoa, fulana, quando terminar você faz a oração para a gente, porque ela vai passar a palestra inteira pensando na oração que ela vai fazer no final. Então a gente nem fala, pega de chofre, faz a oração para a gente. Qual é a diferença entre a autopreservação deste estado, onde o teto vai cair e a gente reage com medo, com o coração descompassado, deste medo de fazer uma oração em público, ou de precisarmos pedir desculpa para uma pessoa? Vocês já pediram desculpa de uma coisa feia que vocês fizeram assim, bola fora? Como que sente? O coração parece que vai sair pela boca, né? E a gente se prepara para falar e volta e se prepara para falar, que eu queria te falar um negócio, e se puder, a gente queria sumir naquela hora, porque parece que está indo para um paredão de fuzilamento. Qual é a diferença entre esse medo que a gente sente de fazer uma oração, de pedir desculpas, de se declarar para um amor, do medo que a gente sente quando vai cair o teto? Se nós pensarmos o medo como energia de autopreservação, nós vamos entender que nos dois momentos nós estamos nos escondendo ou tentando nos proteger. Mas há que se perceber uma diferença. Quando o teto vai cair, ou quando nós estamos em risco no trânsito ou na rua, nós estamos falando da sobrevivência do ser.
Quando eu venho aqui à frente para fazer oração, nós estamos correndo risco de vida? Mas o que corre risco de vida quando a gente vem aqui à frente? O ego. Porque o que as pessoas vão pensar se eu esquecer o Pai Nosso no meio do caminho? Se eu fizer uma palestra que as pessoas não gostem, corre risco de vida? Termina a palestra, leva lá para a salinha e dá uma camaçada de pau na pessoa. É isso que acontece? Não. Então por que nós vivemos um estado de ansiedade, de tanto medo? Porque o que as pessoas vão pensar a meu próprio respeito. E não é o que elas vão pensar, é o que elas vão constatar, né? Que a gente serve para umas coisas, não serve para outras, que está aprendendo, que está se desenvolvendo. Mas a nossa fantasia egóica, nós somos perfeitos, nós somos maravilhosos, nós estamos acima. E quando eu preciso me expor, quando eu preciso pedir desculpas, quando eu preciso me declarar, este ego que se coloca lá em cima, vai por água abaixo. Mas você percebe que é a mesma energia de autopreservação? Adianta, ou seria saudável você dizer para alguém: não tenha medo de fazer isso, de falar com o traficante, de sair lá na rua, no Brasil, às 10 horas da noite. Seria saudável dizer: não precisa ter medo, você tem que ter fé, você tem que ter coragem de se desenvolver. Saudável ou enlouquecida essa pessoa? Enlouquecida. Mas qual é o receio de se expor e de contribuir, por exemplo, na casa espírita, coordenando um grupo de estudo, fazendo uma palestra, uma leitura ou uma oração? Eu preciso entender que, embora seja a mesma emoção, quando esta emoção está ligada à minha sobrevivência, nós estamos falando de uma emoção saudável. Mas quando esta emoção é impulsionada pelo ego, nós estamos falando de uma emoção adoecida. E esta regra vai servir para pensarmos todas as emoções. Vocês querem pensar a raiva ou a tristeza para ver se a coisa encaixa? Vocês estão numa cara séria, né? Tem alguma pergunta até aqui então? Vocês estão pensando? No caso de quando você falou que você mandou o Kiko lavar a louça, ele não lavou, como eu reagiria? Eu vou falar por mim, eu lavaria a louça. Mas o que deveria ser feito para não esganar o bichinho? Já chegamos na raiva. Disso aqui até aqui, alguma dúvida, uma questão sobre isso? Se não, a gente pensa um pouquinho sobre a raiva, um pouquinho sobre a tristeza e um pouquinho sobre a alegria. Então pense na raiva. Quem é que sente raiva? Levanta o braço só para eu dar uma olhada. Achei que o pessoal era mais tranquilo que... A raiva, assim como o medo, são consideradas emoções básicas, ou seja, elas fazem parte da nossa natureza. Se você não sentir raiva de tempos em tempos, algum problema tem, porque elas fazem parte da nossa natureza. Talvez você caia lá no grande grupo que não sente raiva, mas depois morre com câncer, porque essa energia que deveria realizar-se no mundo volta-se contra o próprio sujeito num movimento autodestrutivo. Analisando não só os sintomas, mas a gente começa a entender que a raiva é uma energia de rompimento, é uma energia de transformação, ou em alguns contextos poderíamos dizer uma energia de destruição. Mas a pergunta é: quem disse que destruição é um problema? Em O Livro dos Espíritos, a destruição faz parte da lei natural, porque coisas precisam ser destruídas para coisas novas serem construídas. A destruição faz parte da lei divina. O rompimento faz parte de relações saudáveis. Mas qual é a diferença entre Jesus se irando e metendo a boca no povo, da gente querendo matar o filho, ou ficando bravo com o marido porque fez isso ou fez aquilo? Volta lá para a mesma análise que nós fizemos do medo.
entre um medo saudável e um medo adoecido. Um medo que está ligado ao movimento natural e um medo que está ligado ao movimento egóico. Então, olhando pela perspectiva da raiva, eu pergunto a vocês, se eu estou no trânsito e a pessoa que está à minha frente demora a arrancar com o carro, imagina que abriu o sinal agora, abriu o sinal, nós estamos ali esperando, o que a gente já está sentindo? Negócio por dentro. Imagina que você perde o sinal, porque aquele desgraçado não foi, ficou amarelo e fecha, a gente enlouquece. Por quê? Porque passaram-se 1 minuto da nossa vida e perdeu o sinal, e a gente chega indignado. Meu Deus, a gente perdeu o sinal, parece que está acontecendo uma grande tragédia. Mas quem analisa aquela experiência como uma grande tragédia? O ego. Porque no meu tempo as coisas tinham que acontecer. Porque se tiver alguém atrás de mim, naquele momento onde abriu o sinal e eu me distraí porque fui mandar uma mensagem, porque fui resolver alguma coisa, e alguém descarregar a buzina atrás da gente, a gente também fica com raiva. Ou vocês pedem desculpa, ou meu irmão, me desculpe. A gente fica com raiva também. Se a pessoa não anda, se o elevador demora, a gente aperta o elevador, não vem, demora, a gente pensa, bom, alguém deveria estar usando o elevador e por isso ele está demorando. É isso que a gente pensa? Aperta um pouco mais para ver se vai mais rápido. Se dá um choque na pessoa lá que está demorando com o elevador para ele vir mais rápido. Porque na minha fantasia, na hora que eu aperto o botão do elevador, o que tinha que acontecer? Ele está ali, abrir as portas, talvez um tapete vermelho, um senhor de fraque perguntando, Sr. Marlon, para onde o senhor vai? E eu digo 4º andar e chega no 4º andar imediatamente. Porque se o elevador também for devagar, a gente também fica com raiva, não é? Todo dia, 30 segundos para subir. Mas o que você faz com 30 segundos? Por isso que eu vou pela escada. Mas vão ter outras fontes para despertar a raiva da gente. Então nós vamos descobrir que existe uma raiva que está ligada ao ego, porque nós vamos sentir raiva quando as coisas não são do meu jeito, no meu tempo, ou como eu gostaria. E eu digo para o filho, eu já mandei você arrumar esse quarto. E ele não arruma. Ou arruma daquele jeito, puxa a colcha de qualquer jeito, e aí a gente fica com raiva, umas mais enlouquecidas, pega a colcha, não é para arrumar assim, joga no chão até o filho arrumar de volta com 16 anos embora de casa, que eu não aguento uma mãe e um pai louco daquele jeito. Então, quando as coisas não são do meu jeito ou no meu tempo, nós ficamos com raiva. Mas eu pergunto a vocês, eu estou no trabalho, meu chefe pediu para realizar um projeto a prazo estreito, e eu faço o melhor trabalho, as coisas saem ótimas, viro noite acordado, e depois nós vamos para uma reunião e ele apresenta o projeto como se fosse dele. O projeto é elogiado pelo nosso superior e ele não fala que fui eu que fiz o projeto. Você fica com raiva ou não? Pelo amor de Deus, fique com raiva. Fique com raiva, porque é saudável você sentir raiva nessa hora. Porque é esta raiva que você vai precisar para dizer, eu vou arrumar um emprego que me valorize. Se o teu marido ou a tua esposa te traem, coloca a tua saúde em risco, você descobre, ele vai dizer, traiu mesmo, estava com vontade, você não queria fazer sexo, arrumei quem fizesse. Saudável ou adoecido você ficar com raiva dessa pessoa? É saudável. Uma pessoa que não sinta raiva nesta hora está doente, porque não permite que a energia de rompimento se realize, porque nesta hora é saudável dizer, meu bem, se então esta vida serve para você, ela não serve para mim. Eu preciso me preservar e eu vou encontrar alguém que me respeite ou que me valorize. Talvez não encontre. Talvez não encontre. Mas é melhor ficar sozinho do que ser desrespeitado e de colocar minha vida, minha saúde em risco. E uma pessoa que não consegue usar da sua raiva para dizer, eu vou encontrar um outro lugar para mim,
eu vou encontrar uma outra relação, eu vou encontrar um outro emprego, esta pessoa não está saudável. Vocês conseguem perceber que existe então uma manifestação saudável da raiva e uma manifestação adoecida? Porque todas as vezes que nós formos levados pelas questões egóicas de ser do meu jeito ou no meu tempo, nós estamos falando de um ego adoecido, quase como um rei, que acha que está na vida e que as coisas têm que ser do nosso jeito. E aí, quando as coisas não são do nosso jeito, a gente manda matar aquele lá. Corta a cabeça. Mas agora não dá para mandar matar, não dá para cortar a cabeça. Muita gente fala mal, a gente critica, faz um monte de outras coisas. Mas você entende quão importante é a raiva na nossa vida? Se a gente não tivesse raiva dos nossos pais, a gente não teria feito rompimentos importantes para desenvolver a nossa própria personalidade. É saudável que um adolescente rompa com os pais e diga, não vou fazer, credo, saco, tudo desse jeito. Quando eu tiver minha casa eu vou fazer do meu jeito. É ótimo que ele faça isso. Porque ele está descobrindo que existe um jeito próprio. E aí ele começa a desenvolver a sua personalidade. Porque um filho que não faz rompimento com os pais não se desenvolve de maneira saudável. Ele vai ser uma repetição dos pais. Ele vai ser uma reprodução dos pais. E isso com certeza vai gerar um conflito interno. É saudável romper. É saudável sentir raiva. Mas qual é a diferença dessa raiva egóica e da raiva que Jesus sentia? Parou para pensar? Bem maior, mas não sei porquê. O homem fez e aconteceu, né? Tocou o terror. Qual é a diferença entre um e outro? Seria a autoridade moral de quem está sentindo raiva? A autoridade moral de quem está sentindo raiva? Pode ser. Talvez a autoridade moral ajude a como lidar com a raiva. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, tem um capítulo chamado Julgamentos. E nesse capítulo ela fala que Jesus sentia uma ira santa. A ira santa, segundo a descrição dela, é uma ira despida dos laivos de ressentimento e de menosprezo ao próximo. A raiva que ele sentia não era uma raiva porque o outro não fez como ele queria. Não era uma raiva do sujeito que se sentiu diminuído e que está se vingando. Não era uma raiva do impor o seu jeito de ser. A raiva que ele sentia era a energia agressiva que levava a rompimentos para que se cumprisse a verdade. Consegue perceber a diferença? Então existe aqui uma diferença entre a minha verdade e existe talvez uma verdade que seja universal. O que eu acho que é justo e uma justiça que seja divina. O que eu acho que é certo e uma coisa que seja o correto dentro das leis divinas. A raiva, quando é usada para o cumprimento das leis divinas, é saudável. Alguém merece ser traído e desrespeitado pelo seu marido ou pela sua esposa? Não. Então, é bom usar dessa raiva para buscar outros lugares e outros espaços. Mas as pessoas não fazerem do jeito que eu quero, então nós estamos falando de uma raiva puramente egóica. E essa raiva é uma raiva adoecida. Faz sentido isso para vocês? Sabe qual é o meu medo? É agora vocês usarem disso para pegar o filho em casa e dizer: meu filho é a raiva santa, para te botar na linha, para você virar um homem de bem, para você virar gente. E aí agora nós vamos trocando o discurso, achando que a ira é santa, mas o santo era no sentido de fazer com que cumprisse a verdade. E o mesmo raciocínio nós podemos usar para a tristeza. Então, partimos do pressuposto de que existe uma tristeza saudável e existe uma tristeza adoecida. Essa tristeza adoecida é a que leva o sujeito à depressão.
e que vai levar muitas pessoas ao suicídio. Mas a tristeza, quando vivida de modo saudável, nos leva a um desenvolvimento moral e a um desenvolvimento psicológico. Mas antes faço a mesma pergunta: Jesus se entristeceu? Muitas vezes. Joana de Ângeles, no texto Atitudes Renovadas, diz que nunca o viram sorrindo, mas muitas vezes o viram chorando, a ponto de caracterizar-lhe que a tristeza era familiar. Então, veja bem, um espírito puro, que já chegou no final de todo o seu processo de formação, se entristeceu. Mas quando a gente vê uma pessoa triste, qual que é a nossa reação? Chorar junto? Sentar do lado? Acolher a pessoa? A tendência da maioria de nós é querer tirar a pessoa da tristeza, como se a tristeza fosse uma coisa ruim, como se ela fosse um problema. E a gente diz: menino, mas que é isso? Não fica triste não, se anima. Se levou um fora do namorado, o que faz? Vamos sair, pega os amigos dele para ele ver. Um homem bem bonito, né? A fila anda, sacode a poeira, vamos pra vida. E aí vai lá pro barzinho, né, pro pub, vai se divertir. Essa tristeza é uma tristeza adoecida. E a vivência sequenciada dessa tristeza vai levar o sujeito à depressão. Porque existe uma tristeza que é saudável e que deveria ser cultivada no nosso dia a dia, que deveria nos levar a um processo de interiorização. Minha esposa me traiu, meu marido me traiu. É saudável ficar triste? Muito. Meu filho morreu, meu pai morreu. É saudável ficar triste? Muito. Uma pessoa que no velório de um ente querido, se for querido de verdade, não estiver triste, tem algum problema. Vocês já viram aquelas pessoas meio desajustada? Não, tem que ficar bem, a gente acredita na vida após a morte, a gente acredita que está bem, está num lugar bom, porque acha que espírito evoluído é isso, que não fica triste. Mas a gente tem certeza que ele está bem, já chegou uma notícia lá no centro ontem, que ele estava bem. Esta pessoa que não vive a tristeza como uma consequência de uma perda, é o sério candidato à depressão lá na frente. Mas vai deprimir depois quando morre o cachorrinho. Aí morreu o cachorrinho e a pessoa deprime e fala: meu Deus, era só um cachorrinho. Não, o cachorrinho foi no meio de 500 tristezas não vividas em processos não amadurecidos. E aí, por óbvio, quando surge uma tristeza, parece que rompe o dique e o sujeito entra em quadros depressivos, porque não viveu a tristeza de maneira saudável, porque não entendeu que quando morre um ente querido esperado, é que fique triste, é que chore, é que viva um processo de interiorização, de silenciamento, de transformação moral. Depois que a gente perde um emprego, eu preciso ficar triste se eu gostava desse emprego. Eu preciso pensar: caramba, o que houve? Então veja, se o medo é uma energia de autopreservação, a raiva é uma energia de rompimento, nós vamos dizer que a tristeza é uma energia de interiorização. É como se a tristeza trouxesse íncita a pergunta: o que aconteceu? Para você parar e se perguntar: o que houve? Talvez eu não tenha me dedicado o suficiente. Talvez eu não tenha valorizado como deveria. Talvez eu não tenha oferecido o meu melhor. É importante ficar triste para fazer essa introspecção e avaliar o que houve. Porque alguém que é mandado embora de um emprego e não faz uma introspecção, não pensa o que houve, ele tem a chance maior de repetir os mesmos erros lá na frente. E existem casamentos em que a gente sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro, e o máximo que eu vi foi um senhor dizendo que estava no 7º casamento, convencendo-se de que mulher nenhuma presta.
Mas o que está repetindo destes 7 casamentos? Foi com uma, foi com outro, foi com outro. O que repetiu nos 7 casamentos? Ele. Mas não se permitiu ficar triste, porque a gente acha que vai curar a dor de um rompimento arrumando outro. E as pessoas, na primeira semana, depois que termina uma relação, já estão lá no Tinder, no não sei o que lá para arrumar algum outro. Mas precisa dar uma deprimidinha, precisa entristecer para pensar o que houve. O que eu fiz que foi bom? O que eu fiz que não foi bom? O que eu não deveria ter feito? O que deveria ter feito e que não fiz? A tristeza, como energia de introspecção, nos leva a pensar o mundo interno e extrair aprendizado de cada uma destas experiências. O sujeito que não entristece, na maioria das vezes, é um sujeito que não aprende, que não se transforma. Porque ao invés de viver a energia para dentro, no convite de autorreflexão, ele continua reproduzindo os mesmos padrões. Então você concorda comigo que viver a tristeza é excelente? Mas por que as pessoas deprimem então se viver a tristeza é bom? Por que não racionaliza o que está sentindo? Porque não aceita. Por causa do ego. Que junto que vocês estão falando. Então, voltando aos mesmos exemplos, meu patrão me mandou embora. E eu digo, ele não podia ter feito isso comigo. Quem que ele pensa que é? Eu quero mais é que agora se ferre, que aquela empresa exploda, porque eu fiz tudo o que podia e ainda não me valorizaram. Olha o ego gritando. Eu no centro do mundo, eu num pedestal, eu um reizinho, e quando as coisas não são como eu queria, eu não consigo assimilá-las. Agora não é a hora. Agora é hora de pensar a meu próprio respeito. O meu marido me trai, e então eu vou pensar sobre essa relação. Uma traição não quer dizer o fim de um relacionamento. Há casais que depois que vivem uma traição, aprendem ao seu próprio respeito e começam um relacionamento como não viviam antes. Alguns procuram terapia de casal, outros vão ver que a relação estava morna, que estava sem graça e começam a investir num relacionamento e desenvolvem uma relação extraordinária que antes era morna. Então veja que excelente viver às vezes um problema como esse. Mas se o ego entra em cena, entra o eu não admito. O fulano não podia ter feito isso comigo. E essa tristeza é uma tristeza egóica. E por isso nós vamos dizer que é uma tristeza adoecida. E por isso ela leva o sujeito à depressão. Mas a tristeza, quando não é movida por essa postura egocêntrica, quando nos leva a refletir o que eu preciso aprender, o que eu posso me transformar, como as coisas podem ser melhores daqui para frente, este sujeito cresce e se transforma. A morte de um ente querido talvez nos fale de como deveríamos tratar as pessoas à nossa volta. Porque a gente vive como se fosse passar aqui eternamente. Tchau, tchau. Mas se soubesse que quando vai voltar para casa, a pessoa não vai mais estar lá, a gente teria tratado de um modo diferente. E às vezes é vivendo o impacto da morte de alguém na nossa família que a gente começa a tratar as pessoas diferente. Que a gente começa a valorizar mais. Se eu soubesse que ia morrer tão cedo, eu teria gastado menos tempo com o trabalho, eu teria feito menos coisa para estar mais com ele. Ok, foi uma aprendizagem. E agora? E daqui para frente? Vai continuar tudo igual? Ou será que isso vão ser experiências que me transformam para que eu valorize mais as relações? Para que eu valorize mais as pessoas que estão à minha volta? Para que eu faça a diferença na vida delas e elas na minha? Faz sentido isso para vocês? A raiva, o medo, a tristeza, elas foram vistas como emoções negativas, como se nós tivéssemos que nos livrar delas. Mas o sujeito que não vive raiva não faz rompimentos saudáveis. O sujeito que não tiver medo não se preserva e não consegue existir. O sujeito que não tiver tristezas não aprende e não se transforma. Elas são emoções necessárias para a nossa vida. E a melhor referência de como vivermos as nossas emoções é Jesus como Espírito puro. Veja que nas vezes que ele entristecia,
ele se recolhia. E ao invés de ficar reclamando ou esbravejando, qual era a postura que ele tinha? Silenciava. Em alguns momentos que nós temos notícia das suas orações, ele dizia: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então aí também temos um direcionamento de como viver as nossas tristezas, como um convite para silenciar, um convite para ouvir o nosso mundo interno e se perguntar: o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender com essa experiência? E com certeza, se nós conseguimos dobrar este ego e nos silenciarmos para ouvir o que Deus quer nos ensinar, a tristeza cumpre com um papel divino e nós nos tornamos pessoas melhores, fazendo uso do medo, da raiva, da tristeza no nosso dia a dia. A proposta da doutrina espírita, meus amigos, não é uma proposta repressiva, de negação, de esquecermos deste mundo interno. A proposta da doutrina espírita é de autodescobrimento, de reconhecermos que somos seres emocionais e que, se soubermos entender este mundo interno, nós conseguiremos colocá-lo a favor do nosso desenvolvimento e do desenvolvimento da humanidade. Porque temos visto uma sociedade que desejou anular as suas emoções. E não cometemos grandes crimes. Eu imagino que vocês não têm cometido grandes crimes até hoje em dia, né? Mas também não fazemos grande diferença onde estamos. E temos vivido uma sociedade de homens medíocres. Porque não geramos tumulto, contradições, questionamentos, mas também não fazemos nada. Somos mornos, os mesmos mornos que Jesus se referiu, que Paulo se referiu: ai dos mornos. Porque pelo medo dos excessos, pelo medo dos equívocos, pelo medo dos riscos, nós deixamos aquele cavalo que estava à nossa disposição para correr mais longe, para chegar mais rápido, nós deixamos ele ali parado. Mas a proposta era de chegar lá à frente. E se nós não soubermos fazer uso desse mundo emocional, nós continuaremos perdendo mais tempo. Jesus nos convocou para sermos os trabalhadores da última hora. Para mim soa como: tem que aproveitar. Porque se você souber aproveitar dessa reencarnação o melhor possível e oferecer o teu melhor nesse processo de construção, você vai ter o salário dos trabalhadores da primeira hora. É só uma hora, é só a última encarnação, mas não dá para perder mais tempo, não dá para se distrair, não dá para ficar se atrapalhando com os discursos superficiais. A proposta é de autodescobrimento, de olharmos para dentro de nós, de reconhecermos como espíritos reencarnados que não estão aqui de férias, a passeio ou para divertimento. Somos, na grande maioria, espíritos comprometidos com o passado, que pediram